O evangelho desta Santa Missa está em Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Podemos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs, cada missa que nós participamos, pelo menos as pessoas que atentas participam da missa, elas vão sendo formadas pelo mistério celebrado. O mistério que é revelado através da palavra lida e partilhada. O evangelho de hoje, de Lucas, Jesus conta uma parábola intrigante. Jesus, ele é direto nas suas colocações, voltando a sua palavra em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para não serdes julgados. A questão aqui não é uma omissão perante o erro, não é um calar-se perante o pecado, mas é muito mais um julgar-se, uma autopreparação pela misericórdia e pela oração, para que possamos ajudar o outro, para que possamos ter utilidade na caminhada, no progresso e no aprofundamento espiritual dos nossos irmãos. O evangelho que nós escutamos, ele é muito claro. Jesus pede para cada um se olhar. Faz muito bem termos um espelho espiritual, porque o espelho das nossas casas, elas refletem a nossa aparência física, mas um espelho espiritual haverá de revelar a aparência do nosso coração, como nós somos por dentro, como nós estamos por dentro. E olhar para dentro de si mesmo é um olhar de auto-julgamento, não um julgamento que condena, mas um julgamento que faz pensar, um julgamento que faz mudar. Eu abandono o homem velho com seus vícios para me revestir de Cristo, das suas virtudes. Entremos no texto bíblico. Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? É uma história, é uma analogia, é uma comparação. A parábola, ela é muito útil, porque ela não passa uma lição escancarada. A parábola, ela é jogada no coração de cada um. Todos ouvimos a mesma parábola,
mas a interpretação no coração é de acordo com aquilo que cada um vive. A parábola é uma, mas a interpretação é um número de ouvintes. E Jesus vai dizer que um cego não tem capacidade para guiar outro cego. Por quê? Porque nenhum dos dois vem. Como que um cego vai guiar o outro cego? É a mesma coisa. De um cego está parado tentando atravessar a rua, ele não tem habilidade para fazer isso sozinho. Aí chega do lado dele um outro cego que tem a mesma dificuldade e vai lhe oferecer ajuda. Jesus é muito claro: não cairão os dois num buraco. Meus irmãos, a pessoa que está desnorteada, ela não está em condições de apontar direção. Uma pessoa que tem determinado vício, ela não tem capacidade espiritual para orientar alguém que está no mesmo vício a sair dele. Tem uma história que não é cristã, mas eu gosto muito, que uma mãe levou uma criança para o Gandhi, e ela chegou lá estava aquele sábio, e ele olha para a mãe, olha para a criança e pergunta: o que vocês querem? Aí a mãe diz: esse menino come doce demais, eu trouxe ele aqui porque eu já cansei de falar, ele não para. Se você, com a sua sabedoria, a sua sapiência, falar com ele para parar de comer doce, ele haverá de escutar. Aí Gandhi olhou para a criança e falou com a mãe assim: volta semana que vem. Na outra semana, volta a mãe com o menino. Gandhi olha para o menino, estende a mão e fala com o menino: para de comer doce. E a mãe fala assim: mas você esperou uma semana para eu voltar para falar a mesma coisa? Por que você não disse isso semana passada? Aí Gandhi deu uma risadinha e respondeu assim: é que na semana passada eu comia doce. Pode um cego guiar outro cego? Os dois cairão no buraco. Antes de apontarmos direção para os outros, nós devemos estar no caminho. Antes de querer apontar o erro no outro, nós precisamos corrigir os nossos próprios. E Jesus fala aqui de uma cegueira. E não pensem, meus irmãos, que é uma cegueira física. O pior cego é aquele que não se enxerga. A pessoa que não se vê, que não tem uma consciência clara de quem ela é uma pessoa cega, é uma pessoa deficiente. E uma pessoa dessa não tem capacidade de ajudar os outros no caminho de iluminação interior. Jesus está dizendo que nós somos cegos. Então, como que um cego pode guiar o outro cego? Por que Jesus usa nesta parábola a questão da cegueira? Não sei se você já pensou nisso. Todos nós somos cegos se falta luz. Estava assistindo ano passado aquele canal de animais, esqueci o nome agora, mas só passa documentários de animais. E eu vi no fundo do mar, onde o ser humano ainda não chegou enquanto homem, mandaram um robozinho, e o robozinho viu um peixe que tem uma luzinha. Olha como é a vida animal. Então essa luzinha ilumina para o peixe nadar lá nas profundezas, onde não há a luz do sol. Foi uma descoberta do ano passado. Até 2019, esse peixe não era conhecido. Então ele consegue iluminar. Ou seja, sem luz, o ser humano está incapaz de ver. Os exércitos, eles possuem alguns óculos especiais com visão noturna. Então eles funcionam com calor. Então você vê os homenzinhos verdes, né? Quer dizer, sem luz, todos nós somos cegos.
Tanto é que nós podemos estar num lugar, se a luz acabar, nós não conseguimos ver saída, não conseguimos ver, saímos esbarrando as pessoas, esbarrando as coisas. Sem luz todos são cegos. É por isso que Jesus veio dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Parabéns, teve gente que acertou. Não é a luz nos olhos, é a luz da vida. Por que essa luz da vida? A iluminação interior. Você ser uma pessoa iluminada por dentro, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se ama, uma pessoa que está numa caminhada de aprofundamento espiritual, em vista de não julgar o outro, mas ajudar o outro a ser uma pessoa melhor a cada dia. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que muitas vezes o julgar-se, ele deu lugar ao julgamento, à condenação. Como o ser humano gosta de ser juiz dos outros, e somos juízes severos, autoritários, rigorosos. Veja a língua das pessoas quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém erra. Veja os comentários rigorosos, os juízes impiedosos, clamando por lei, por vingança. Mas a coisa muda muito rápido de figura quando nós é que erramos, nós é que pecamos, nós é que traímos. Aí muda tudo. Aí nós clamamos por compreensão, nós clamamos por misericórdia, nós clamamos por perdão. Lembro-me da mulher pega em adultério, jogada no centro da praça, todos com pedra nas mãos. Esta posição nós gostamos, é verdade? Nós não gostamos disso? É muito bom quando você se sente poderoso, julgando o outro, condenando o outro, você está com a pedra nas mãos. Ali é uma questão de decisão. Mas como que o cenário muda quando você está no centro e as pessoas estão com as pedras? Você entende que quando você está no papel de juiz, você é rigoroso, você não perdoa, nós somos autoritários e falamos e cobramos e exigimos. Mas quando a moeda muda, quando sou eu que pequei, quando sou eu que caí, quando sou eu que roubei, quando sou eu que adulterei, tem misericórdia, tem pena de mim, me entenda, gente. Não. É por isso que Jesus vai dizer: não julgueis para não serem julgados. Se você quiser julgar alguém, julgue-se a si mesmo. E aqui eu fiz uma anotação importante: reconhecer falhas e limitações, para que possamos nos preparar para servir ao próximo. Porque o final do Evangelho não está falando que eu não posso ajudar o outro, que eu não posso tirar o cisco do olho do outro, mas está falando que eu devo tratar primeiro a minha ferida, para então curar. Eu devo ser abençoado para abençoar, eu devo ser instruído para instruir, eu devo ter intimidade para conduzir a intimidade. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. O processo de me tornar melhor é que quando eu me torno, atenção nisso, quando eu me torno uma pessoa melhor, eu melhoro todas as pessoas que convivem comigo, a começar da nossa família. Para de cobrar do seu marido, para de implicar com a sua esposa, para de gritar com seus filhos, para de ter grosseria no seu namoro, para de exigir dos seus amigos. E melhore-se, julgue-se, veja-se. E quando você melhorar, você verá que todas as pessoas começam a melhorar. Quando eu tenho a capacidade de tirar a trave do meu olho, eu tenho capacidade de ajudar o outro,
a tirar o cisco do olho dele. Quando Jesus diz que um cego não pode guiar o outro cego, talvez isso que Jesus disse há 2000 anos atrás não soe de maneira compreensível a nós no ano que estamos, 2020 anos depois. Mas aqui há uma frase que me fez entender. Se coloque vendo esta cena. Um oftalmologista cego tentando realizar uma cirurgia no olho de outra pessoa. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma pessoa cega operando o olho de outra pessoa? Que loucura que é essa? É o que Jesus diz no Evangelho. Nós não temos luz para iluminar o outro. Nós precisamos pedir a Deus e a Jesus que nos ilumine, para que nós possamos iluminar. Mas a luz primeiro é no meu coração, para depois espalhar para as pessoas. Toda mudança começa em mim. Toda transformação, ou ela começa dentro de mim, ou ela não vai começar. E se começar, é atitude de hipócrita. Porque a misericórdia primária, ela é consigo. Gente, eu estou falando do que eu já vivi na minha vida. No meu tempo de seminário, meus longos anos de estudo, nos meus 2 primeiros anos de padre, eu era muito rigoroso comigo. Mas isso eu não posso errar. Isso, padre não pode ser assim. E eu lutava para eu não ser o Christian que eu sou. E o meu rigor comigo mesmo se transformava e se transbordava num rigor com as pessoas. Você não pode errar, faça. Qual foi a minha solução? Onde eu encontrei uma luz que me melhorou como pessoa, e me melhorando como pessoa, eu me melhorei como cristão. Sendo um cristão melhor, eu me tornei um padre melhor, e sendo um padre melhor, eu entendi um pouco melhor as pessoas. É uma visão de misericórdia para consigo mesmo. Aí você terá misericórdia para com os outros. Quando eu comecei a me aceitar como eu sou, o meu jeito, o meu gênio, o jeito que eu prego, o jeito que eu falo, o jeito que eu sou, e eu não preguei para mudar aquilo que Deus fez, eu comecei a ter mais misericórdia comigo. Eu comecei a me aceitar mais, a me lapidar mais. Tanto é que hoje, depois de 15 anos de padre, eu aprendi que a misericórdia é o que Deus quer, principalmente de nós sacerdotes. Toda pessoa que me procura, casal, alguém que quer uma confissão, as crianças para a primeira comunhão, os jovens para a crisma, aqueles que buscam um direcionamento espiritual, antes da pessoa entrar, eu sempre digo para mim: sede misericordioso, como Deus é misericordioso. Tenha misericórdia, porque Deus é para consigo também misericordioso. Aí as coisas fluem, porque eu não estou procurando melhorar o outro, eu estou procurando ser melhor, e sendo melhor, eu tenho condições de ajudar o outro a ser melhor, porque não é uma questão de julgamento, é uma questão de misericórdia. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Aqui Lucas, ele coloca 2 expressões: não é maior, será como. Nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus, e a nossa ortopraxis, ou seja, a nossa maneira de agir, ela tem como pano de fundo o agir de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, me mostre uma passagem que Jesus julgou alguém,
que Jesus menosprezou alguém, que Jesus criticou alguém. Nós temos tantas outras onde Jesus foi misericordioso. Ele não aplaudiu o pecado, ele não aceitou o pecado, ele não pecou, mas ele conseguia pegar a miséria humana e trazer ao seu coração, e amar aquilo que somos, e aceitar principalmente o que não somos. Por isso Jesus é manso e humilde de coração. Ele tem um coração misericordioso, pegar a miséria do outro e colocar no meu coração. Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado se torna e será como mestre. Ou seja, se Jesus foi misericordioso, eu só tenho um caminho: a misericórdia. Se Jesus perdoava, eu só tenho um caminho: perdoar. Se Jesus se entregou aos outros, eu só tenho um caminho: me entregar também. Se Jesus se fez Eucaristia, eu só tenho um caminho: corpo entregue, sangue derramado. Se Jesus morreu na cruz, eu só tenho um caminho: carregar a minha cruz e morrer para as minhas vontades a cada dia. Mas se Jesus ressuscitou e Ele está vivo, nós haveremos de ressuscitar com Ele. Este é o final do caminho. Para quem acredita, a vida caminha para o alto. E quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me liberto, e mais Deus tem condições de me usar na vida dos outros. Uma pessoa que não se conhece é como um espelho esfumaçado. Você olha no espelho, você vê uma silhueta, mas você não consegue se ver. Eu já contei esse caso numa homilia aí atrás, mas lembrei-me novamente. Quando eu era bem pequeno, criança, a minha avó, mãe do meu pai, a vovó Almira, morava numa casa antiga que tinha porão. E os netos, nós íamos brincar no porão, a gente brincava de polícia e ladrão, e o porão era a cadeia. E eu sempre gostava de ser policial, para prender os bandidos. Mas certo, não, vamos trocar. Aí eu fui ladrão, eles me prenderam. E a hora que eu estava lá no porão, eu não ficava quieto, eu comecei a ver que tinha vários objetos no porão. Um objeto alto, comprido, eu tirei um pano, era uma moldura com vidro. Um vidro bem sujo. Quando a brincadeira terminou, chamei meus primos, nós tiramos este quadro, este vidro, e começamos a jogar um pouco de água e a passar as mãos. Era um espelho todo empoeirado. Aquele objeto inicial que eu nem me via direito, lavado um pouco, eu comecei a ver uma silhueta. Lavado um pouco mais, eu comecei a me ver de maneira distorcida. Mas quando nós gastamos tempo para esfregar, para lavar, eu me vi verdadeiramente como sou. Nós precisamos, meus irmãos, limpar os nossos espelhos interiores, limpar o nosso coração, para que Ele nos dê uma visão clara de quem nós somos. Porque quem se conhece verdadeiramente, sabe que não é tanta coisa como se pensa. E como eu não sou tanto, eu também sei ser misericordioso. Sei ser misericordioso quando o outro não consegue ser o que ele gostaria de ser. Há uma frase que escutei no meu tempo de formação, algumas frases a gente guarda a vida toda. Tinha um professor que falava assim: quando as pessoas me elogiam demais, lá dentro de mim eu penso assim: eu não sou tudo isso. Mas quando as pessoas me criticam demais, eu também penso: mas eu não sou só isso. Consegue entender? Eu não sou tudo isso. Eu não sou só isso. E esta melhora passa pelo autoconhecimento. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo, e conhecerá o universo e os deuses. Esta frase estava no pórtico de entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, 4 séculos antes de Cristo. Ou seja, 500 anos antes do nascimento de Cristo,
as pessoas já tinham esta noção de que elas precisavam se conhecer. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão? A tradução seria argueiro. Argueiro é um cisquinho, é um pozinho. E não fez a trave que há no teu. Trave é uma viga de madeira, é aquela viga que sustenta um telhado. Agora coloca uma viga de madeira e coloca um cisco, a proporção é quase infinita. Então o Senhor está nos falando que aquele que vive olhando o cisco no olho do outro é porque tem uma viga no seu próprio. Só que há um problema, meus irmãos, há um problema. Por que você olha o cisco no olho do outro e não vê a trave que há no teu? Como que nós vivemos? Nós enxergamos sempre a trave no olho dos outros e no nosso é um cisco. Não, para mim é só um cisquinho. Eu sou quase um santo vivo. Eu sou quase um faraó do Egito, um Deus vivo. O outro é que não presta. O outro é que peca. O outro é que erra. O outro é que é miserável. Eu não. Olha como que nós adulteramos a palavra. Sempre o pecado do outro parece maior, e quando é comigo parece menor, né? Nós não entendemos o que acontece. Olhe primeiro para dentro. Olhemos para dentro de nós. E o Senhor vai dizer: hipócrita. Existem os frutos da hipocrisia, que é o julgamento, a condenação, a intriga, a calúnia, a fofoca. E existem os frutos da misericórdia, que é o perdão, a aceitação, a paciência, o amor. Depois desse texto, Jesus continua falando sobre se conhece a árvore pelo fruto. Quais os frutos que nós produzimos olhando o outro e contemplando a mim mesmo? Guarde essa expressão. Para o outro, misericórdia. Para mim, aprimoramento. Para o outro, misericórdia. Aceitar o outro como ele é. Para mim, aprimoramento. Ser melhor a cada dia. Meus irmãos, permita-me finalizar citando São Luís de Montfort. Ele tem um pensamento que ilustra claramente esta palavra de Jesus nesta Santa Missa. Quando nós conhecermos o fundo sujo e podre que cada um de nós somos, não julgamos mais ninguém. Se nós ainda julgamos e condenamos, é porque ainda não nos conhecemos como deveríamos ser conhecidos. A oração que nós devemos fazer, e seria bom que fizéssemos toda noite, e me permita 2 orações. A primeira: Senhor, eu te agradeço porque hoje eu consegui ser melhor do que ontem, e eu quero ser pior do que amanhã, porque amanhã eu farei tudo para ser melhor que hoje. Essa oração, ela é fabulosa, e uma oração poderosa só para os corajosos. Se você tem coragem, faça essa oração na hora de deitar. Qual é a oração? Senhor, trata-me amanhã como eu tratei as pessoas hoje. Trata-me amanhã como eu tratei as pessoas hoje. Quando você começa a rezar isso, você perdoa mais, você tem mais paciência, você exige menos, você compreende mais, você condena menos, você perdoa mais, você aponta menos, você ama mais. Porque com a medida com que nós medimos, nós seremos também medidos. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão da Virgem Santíssima,
Nossa Senhora da Glória, para que junto ao seu Filho Jesus, com os anjos e arcanjos, interceda por nós, para que nós tenhamos essa luz espiritual, para que possamos deixar o outro e começar a melhorar a nós mesmos, porque quando eu me melhoro, eu melhoro a todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Que o evangelho de hoje seja uma semente boa, que ela encontre um terreno preparado, possa crescer e frutificar 30, 60 e 100 frutos por um. Misericórdia para os outros, para nós, aprimoramento diário. Agradecido sempre, conformado nunca. Podemos ir para águas mais profundas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. O que Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.